carta, olhe para mim aqui, um decreto de lei proibindo todas as perseguições aos cristãos e vetou toda perseguição aos cristãos. Os cristãos respiraram. Só que no respirar, eles pararam de orar, pararam de jejuar, e a frieza entrou dentro da igreja. Não demorou meio século e a igreja estava completamente apóstata. Depois de Constantino, a igreja mergulhou em um período de 4 séculos negros dentro da história, que os que perseveraram de pé foi apenas os remanescentes. Essa história vem, Deus mantém apenas os focos vivos em algum lugar, até o século XIV, quando a Bíblia, a história melhor dizendo, vai nos mostrar Deus movendo o coração de um monge católico, apostólico, não mais romano, porque o Espírito Santo entrou na alma dele, na mente dele, e revelou as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então ele começou a usar as tribunas para o discurso teológico, para pregar a verdade da Bíblia, em vez da força da tradição da igreja. Logo caçaram a cabeça dele, mas antes de tentarem alguma coisa com a sua vida física, o Espírito Santo esticou ele, e ele escreveu 95 teses contra a igreja, e fixou na porta do templo, lá na Alemanha. E a Bíblia diz, a história melhor dizendo, vai nos dizer que uma nova revolução começou, porque Deus começou a despertar o espírito de pessoas para voltar a perseverar nas coisas que tinha deixado de perseverar. Aí 5 homens, depois que partiu Lutero, no final do século XVI para o século XVII, é inflamado pelo Espírito de Deus. E esses homens, no meio de uma perseguição ferrenha, onde cristãos eram dizimados nas praças públicas, onde fogueiras eram feitas com famílias inteiras, onde nas praças públicas as cabeças dos cristãos rolavam, mas tinha crentes que oravam de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Daqui a pouco Deus começou a levantar avivamentos que não começavam em congresso como esse, mas começava na sala de oração, com 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Avivamentos que era tão poderoso que tomava as nações naquela época. Os grandes avivamentos foram marcados por homens que tinham esse código: perseverança nas coisas necessárias. Chega o século XVIII e eu paro aqui. A Bíblia diz, a história melhor dizendo, que no século XVIII os homens voltam a pensar na teologia. Então a igreja mergulha no processo de frieza. Ei, olha para mim aqui. Entrou a época do iluminismo, da exegese, do pensamento racional dentro da teologia, e os homens descobriram que poderia usar os conceitos socratianos platonistas para discutir, através dos princípios acadêmicos da filosofia, a teologia bíblica. Daí foi uma época chamada de época do iluminismo, dos surgimentos de todas as linhas teológicas que dá origem à teologia ocidental que nós temos hoje. Só que no final do século XVIII, a igreja, com todas as linhas teológicas, estava fria, apática, anêmica e parada no tempo e no espaço, porque não tinha perseverança nas coisas necessárias. Olhem para mim. De repente, no ano de 1905, no país de Gales, em uma noite chuvosa, dentro de um estábulo de animal, 6 crentes sedentos de Deus fizeram uma reunião e começaram a relembrar os grandes avivamentos da história. E Deus foi trazendo à memória deles que todos os avivamentos estavam ligados à perseverança nas coisas necessárias, jejum e oração. Então, no final daquela reunião, diz a história que 6, depois entrou mais 2, decidiram orar
pedindo a Deus um avivamento para o país de Gales. O último grande avivamento que desencadeou todo o processo pentecostal que chegou no Brasil. Olha para mim aqui. E a Bíblia diz que eles oraram um mês, todos os dias, e nada. 6 meses, todos os dias, e nada. 1 ano. Ei, escute isso. No final de 1 ano, em um só dia, quando rompeu a noite, que eles saíram de dentro do celeiro, eles viam pessoas que saíam de manhã cedo das portas das casas e iam encontrar eles chorando e dizendo: você é crente? E eles diziam: sou. Eles dobravam o joelho e diziam: ora por mim, porque eu quero aceitar a Jesus. As pessoas saíam e começou a procurar os crentes dizendo: eu quero aceitar Jesus. Em um mês, diz a história que 35 mil almas aceitou a Jesus, sem congresso, sem pregador, pelo poder da perseverança na oração. Esse avivamento brotou. Esse avivamento dominou a Escócia. Esse avivamento dominou a Inglaterra. Esse avivamento passou pela América, chegou na Europa e chegou no Brasil. Há 100 anos atrás eram poucas igrejas, anglicanos, presbiterianos e batistas aqui no Brasil. Mas de repente um grupo de missionários que já vieram inflamados como a fagulha pisou na terra, e o Espírito Santo deu o discernimento, dizendo: aqui para o evangelho prosperar não pode ser pregado do jeito que os presbiterianos estão pregando. Para o evangelho prosperar não pode ser na metodologia dos batistas. Para o evangelho prosperar tem que ter um elemento a mais: perseverança na oração e no jejum. Eles começaram a orar dentro de uma casa. Daqui a pouco Jesus batizou a primeira brasileira com o Espírito Santo. Quando Jesus batizou a primeira com o Espírito Santo, o avivamento começou na garagem de uma casa e não parou mais. E hoje, toca na pessoa que está do seu lado e diga: você é o resultado agora desse avivamento que já faz um século de estar aqui no Brasil, e agora chegou a minha, a sua e a nossa vez. Pra gente orar, pra gente orar. Olha para mim. Em 2004 Jesus me levou em alguns países da Itália, da Europa. Quando eu cheguei na Itália, eu fui conhecer alguns pontos históricos que estão nas páginas da nossa igreja e outros na história. Na cidade de Florença existia um homem por nome Viveu um homem por nome de Jerônimo Savonarola. Quem já leu a história dele? Este homem sozinho provocou o maior avivamento que a Itália viveu na sua época. Na cidade de nascimento, em Florença, existe um templo com uma pedra de granito em memorial às obras de Jerônimo Savonarola, porque desde que ele morreu, ninguém mais se levantou com tamanha perseverança em oração e jejum quanto aquele homem. Diz a história que por onde Jerônimo Savonarola passava, milhares e milhares e milhares de pessoas madrugavam para ouvir a sua palavra. Mas quando eu cheguei no templo de Jerônimo Savonarola, não tinha um crente dentro da igreja. Você sabe o que é o templo de Jerônimo Savonarola hoje? Um ponto turístico, onde você paga 15 euros para você entrar lá e ler nas paredes a história deste grande avivalista. Virou um ponto turístico. Por quê? Porque faltou homens e mulheres que perseverassem na oração. Você chega em Londres, você vai no templo de João Hus, você vai no templo de Wesley, John Wesley, você vai no templo dos grandes avivalistas na Europa, e todos eles estão vazios
ser crente viraram apenas pontos turísticos de visitação e peregrinação dos que admiram a história. Por quê, pastor? Porque onde faltou a perseverança na oração, o avivamento parou e a igreja morreu espiritualmente. Agora deixa eu lhe contar uma história. Quando eu li Batalha Espiritual, na virada do ano 2000 para 2001, escute isso para a gente orar. Toda a autoridade espiritual do Brasil foi mudada. Foi implantado em um ano. Era apenas um projeto em 2000. Deu início em 2001. E no final de 2001 já estava pronta 666 falsas igrejas no Brasil, com teólogos que todos eles eram satanistas, que foram enviados para o Brasil com a finalidade de, em 5 anos, deturpar toda a teologia da igreja brasileira e parar o avivamento profetizado na década da colheita. Quem lembra? A década da colheita do ano 90 a 2000. Queridos, em 2005, a história deles diz que eles alcançaram todos os seus propósitos. Olha para mim. Dizem por aí que o Brasil é um país de cristão. Eu até creio, pelos milhões de cristãos que servem ao Senhor. Agora, qual é a força desta igreja? Qual é o potencial desta igreja? Será que nós conhecemos o nosso potencial? Só existe um jeito de descobrir. Me dê permissão, pastor, para colocar a igreja de pé. Se coloque de pé em nome